Muito bem, estamos de volta. Em época de tablet, estou eu aqui com o meu de celulose. Que beleza. Olha aqui, vamos ver o que os torcedores acharam do desempenho de Cruzeiro e Atlético nesse início de Campeonato Mineiro. Vamos para as ruas aí, simbora. Segunda rodada do Campeonato Mineiro e as equipes do interior estão dando trabalho para os times da capital. Não à toa, a liderança é do Boa Esporte para a alegria do pessoal de Varginha. O América e o Cruzeiro, por exemplo, estão numa economia de gols. O Cruzeiro não saiu do zero contra a Caldense. O que será que está acontecendo com o ataque do Cruzeiro? Acho que o que está concentrando é a Libertadores, pré-temporada aí, então devagarzinho a gente chega lá. Eu acho que dos próximos jogos aí já deve mostrar alguma coisa. Não, primeiro é assim mesmo, no começo do campeonato, mas daqui a pouco, daquele naipe, né? Vai dar Cruzeirão, Mineiro, Libertadores, Brasileiro, é tudo esse ano, filho. Eu acho que tá precisando mais treinamento da equipe, né? O Marcelo Oliveira tá precisando investir mais e pegar mais pesado com a galera. Já o Atlético venceu o Nacional de Muriaé, mas não foi fácil não, foi no sufoco também. Dificuldade, mas venceu, né, senhor? Precisava do João na frente, como é que nós ia fazer, né, senhor? Precisava sim do João na frente, beleza, satisfeito, viu? O que importa é a vitória, mesmo no sufoco. O que importa é a vitória pra nós, tá beleza bastante. Com certeza, eu acho que o Atlético começou até bem por seu início de temporada. Gostei do Dato na lateral direito, a esquerda, quer dizer. Acho que o Paulo Autório devia trabalhar mais sobre ele e vai dar certo. Ele fez uma ótima temporada aí na Libertadores e está indesejável agora na início de temporada, porque não fez a pré-temporada como os outros times fez. Eu acho que numa sequência de jogos vai dar para chegar ao título. A turma ficou de olho na imagem ali. Ai, meu pai do céu. Olha aqui. Aproveitando que o povo falou lá, deixa eu ler as mensagens aqui de quem falou pelas redes sociais. O João Eudes Assis está dizendo aqui o seguinte: vocês não acham que a arbitragem já começou com muito boa vontade com os grandes da capital? Acho. Assim como ela tem boa vontade com os do eixo. Muita gente acha que isso é uma bobagem cavalar, não, o Fluminense que o diga, mas acho. E antes de acontecer, a gente já vem dizendo aqui, o que os clubes pequenos, os clubes do interior reclamam contra os da capital, é o que a gente reclama aqui contra os fluminenses da vida. E aí tem gente que acha que isso é uma bobagem. Mas eu não vi isso no jogo do Atlético, por exemplo. É por causa daquele lance envolvendo o Fábio e por causa desse lance agora foi o Dinei que foi derrubado? Mas eu não achei pênalti nenhum. No lance com o Ceará. Com o Ceará. Né? Eu não achei pênalti nenhum. Pois é, Cadu, mas aí que tá. São lances em que se o juiz dá o pênalti, não tem discussão, porque os jogadores ainda pararam já esperando que ele fosse dar pênalti, porque não existe pênalti ou pênalti. Tocou, caiu, é pênalti. É uma falta que ele daria no meio-campo? Sim, ele daria. Se um jogador fizesse o que o Fábio fez com o atacante da URT no meio-campo, ele daria? Sim, ele daria. Só que na área os caras pensam, o árbitro pensa mais antes de apitar um pênalti contra o Atlético Cruzeiro. Isso é fato. Se fosse o contrário, Cadu, o cara tá perguntando se fosse o contrário. Se o pênalti tivesse sido da Caldense em relação ao Cruzeiro, ele daria? Sim, daria. Esses dois lances eu não achei pênalti. Ontem o pessoal do Tombense reclamou, não concordo também, não acho que prejudicaram o Tombense. Pelo contrário, um outro lance ali, naquele até lance, atrapalharam o eu vi o Galo. lance. Achei que houve também. Então... Achei que houve também. Mas procede, João Eudes de Assis, eu também acho que assim como você, às vezes os árbitros, eu não estou nem dizendo que o cara entra em campo e fala assim, pô, hoje eu vou roubar para Cruzeiro, Atlético e América. Não é isso. Mas uma coisa natural que vem de 72 anos antes de Cristo. E vai continuar acontecendo. O Silvio Júnior está dizendo aqui, sábado o Cruzeiro fez o que poderia ter feito, embora o gramado estivesse em péssimas condições. Para os dois times. O Cruzeiro, tecnicamente, é um time, assim, é daqui até a Arábia Saudita de superioridade diante da Caldense. Então tem que impor essa superioridade. Por isso eu perguntei o que anda acontecendo dos times do interior que estão tão bem contra os da capital. A Elda Cecília não curtiu os jogos de Cruzeiro e Atlético. Ambos deveriam levar a sério o Campeonato Mineiro. O Cadu falou disso agora há pouco aqui. O René Miranda, com essa carência na lateral esquerda do Galo, o Felipe Souto seria uma boa opção? Dimara falou agora há pouco sobre isso também. E o Ibrahim Silva, vocês não acham que os times do interior estão apresentando um melhor futebol em relação aos últimos anos? Talvez sim, mas contra os grandes a gente tem visto uma certa qualidade. Dos times que eu vi jogar contra Atlético e Cruzeiro, aliás, o Nacional de Muriaé, o que eu vi que tem um pouco menos qualidade. Gostei muito da Caldense, achei o Minas contra o Atlético um time interessante, mas
Aí achou interessante, mas você vê na tabela, são os dois times que estão lá embaixo, na zona de rebaixamento. Então não é muito parâmetro, né, para analisar muito cedo ainda, né? Mas assim, foram 6 jogos, né, de Cruzeiro e América e Atlético até aqui. E desses 6 foram 4 empates, né? E 2 vitórias sofridas, uma do Atlético e uma do Cruzeiro. Mas a dúvida é porque o Cruzeiro e o Atlético ainda não entraram no Campeonato Mineiro e vão entrar um dia, ou porque o interior está forte? Isso não dá para responder nesse momento. Também acho a Caldense melhor que a gente viu. O Minas também foi bem, mas depois perdeu na sequência. Então, quer dizer, tomara, né, que o interior tenha crescido, esteja mostrando mais qualidade. Né? O Boa, por exemplo. O Boa está liderando o Campeonato Mineiro. O Tupi foram 2 jogos e 2 vitórias. Né? Então, você vê, o Boa foi lá e virou um jogo para cima da URT. E lá é complicado vencer o RT. Então, no mínimo curiosa essa versão 2014 do futebol do interior. Eu acho que quem vai ter problema nisso aí vai ser o América. O América também concordo com o Cadu. Eu acho que quem vai ter problema nisso aí vai ser o América. No ano a gente falou muito Eu acho que esses times aí tem condições de enfrentar o América, um empate aqui, outro ali. O América perde para a América. O América se remontou, né, Cadu? O América se remontou. Mas está demorando demais em casa. Algumas peças foram mudadas, mas acredito muito no trabalho do Silas. Eu gosto do Silas também. Do Silas como treinador. Vamos ver o que, falando em treinador, vamos ver o que o técnico Paulo Autuori achou da apresentação do Atlético ontem, do Independência, jogo que você conferiu na Band News. Se não conferiu, confira na quarta e também no final de semana. Fala aí, Paulo Autuori. Fala, Autuori. É natural, né? É natural o início do adversário. Isso não acontece só com o Atlético, isso acontece com as equipes que já estão a trabalhar pelo Brasil afora com mais tempo, ou seja, desde o final do ano. Primeiro tempo deles, normalmente, eles são mais rápidos, chegam primeiro na bola, quando tem uma recomposição mais rápida. Acho que a gente começou bem o jogo, depois de uns 15, 20 minutos, pecamos por tentar resolver as coisas na individualidade, sem primeiro trabalhar o conjunto, ter a bola, fazer o adversário ter que balançar de um lado para o outro. E conseguimos isso depois do que foi expulso, e fizemos o gol, e aí sim conseguimos fazer aquilo que eu acho que tem que ser o mais próximo do tipo de jogo da equipe. Muito bem. Dimara, fisicamente o atleta dos times do interior, fisicamente, acaba se qualificando tanto quanto os dos grandes, mas o que faz a diferença é a técnica, e isso é que não está aparecendo? Olha, a Caldense mostrou no jogo de sábado que fisicamente está muito bem. Eu acho que isso continua fazendo a diferença. Não vi isso nas outras equipes. Talvez o Minas também tenha mostrado um pouquinho dessa condição. Tanto o Atlético quanto o Minas não terminaram aquele jogo extenuados, nem nada disso. Agora, uma coisa que o Paulo falou ali que chama a atenção é que o primeiro tempo foi muito individual do Atlético. Mas foi individual porque o time estava muito mal posicionado. Não dava para ser coletivo porque ele não tinha para quem tocar. Então, isso não é uma questão de o time estar começando o campeonato. Eles jogam juntos há muito tempo. A questão do posicionamento, cada um sabe como é que faz. Agora, a não ser que ele tenha pedido alguma mudança tática mesmo para ele, que eles não fizeram essa mudança do jeito que ele pediu. Mas o individual funcionou porque ali era o talento de cada um, como funcionou nos gols do Jô. Né? Era ele fazendo a sua história. Porque no coletivo não deu para ver o Atlético ainda, porque não teve esse posicionamento. Ô, Juvenci, mostra a foto aí do zagueiro Emerson ontem, logo após a contusão. Aliás, ele passa por cirurgia agora, né? Mas ontem, após a contusão, já agradecendo aí, naturalmente, as mensagens, né, de solidariedade a grave contusão sofrida ontem. E o que eu achei bacana é que eu vi muitos torcedores do Cruzeiro também se manifestando. E isso é bacana, né? Que aí aquela rivalidade é deixada de lado e tem que ser deixada de lado em momentos como esse aí. Então, até eu vendo ontem pelas redes sociais, muita gente, muitos torcedores do Cruzeiro, naquela hashtag Força Emerson e tal, assim como muitos atleticanos entraram naquela do Montijo, na época do filho do Montijo, Santino, é isso? Santino. Acertei o nome? Isso, é isso mesmo. Quando também entrou naquela parada. E aí a rivalidade tem que ser deixada de lado mesmo. Muito bacana. Força aí ao Emerson. Cirurgia acontece agora à tarde. E o tempo de recuperação, o departamento médico ainda não se manifestou, mas com certeza bem depois da Copa do Mundo. Muito bem. Eu queria ainda, dentro dessa questão avaliada ali pelo Paulo Autuori, perguntar a você, Cadu, sobre a frente do Atlético. Digamos que o Jô não esteja pronto para atuar na quarta-feira, por exemplo. Quem entra na sua opinião? Boa pergunta, né? Eu acho, assim, eu tentaria o Leonardo. Eu acho um pouco melhor do que... Não sei se melhor é a palavra, mas um pouco mais consistente do que o André, um pouco mais confiável. Mas se colocar o André também, para mim não seria um erro, porque há um equilíbrio entre os dois ali. É questão ali de opinião, de detalhezinho. Testaria primeiro o Leonardo, mas
acho que são até boas opções se a gente olhar para banco, né? Porque ontem, por exemplo, quando o Jô estava mal no primeiro tempo, eu pensava, pô, se eu olhava o banco ali, tinha 2 jogadores que valiam a tentativa. Eu tentaria primeiro o Leonardo. Ô, Dimara, para um time que necessita efetivamente de movimentação, e foi isso que fez a diferença do Atlético na temporada, Leonardo ou André? André, porque o Atlético tem que fazer, o que o Atlético está sentindo falta? Aquela lateralidade, né? O trocar. O Fernandinho tentou inverter o tempo todo com o Tardelli ontem, não aconteceu, porque eles estavam, né, assim, embolando ali na marcação. Então ele precisa ter o jogador que vem mais para buscar o jogo, o jogador que vai mais para os lados de campo. O André faz isso ontem melhor. No início do jogo. Não, mas ele Depois só ia ele assim, parou, né, Cadu? né? Ele só ia assim, ele vinha e voltava para o defesa, né? Mesmo teve uma hora que ele trocou com o Fernandinho ali. Mas foram assim, eu vou dizer assim, uns 5, 6 minutos que o Atlético foi melhor no início do primeiro tempo, exatamente, aí depois a coisa foi pro brejo, porque não tem essa troca. Olha aqui, meu amigo, se a sua vida está, de fato, na lateralidade, vamos colocar esse negócio para cima aí, que eu tenho para você aqui. Meu amigo, vou fazer uma pergunta, aliás, de foro íntimo. Como é que anda a sua vida sexual? Não é? Está se sentindo para baixo ou na lateralidade? Você é uma daquelas pessoas que andam cansadas, estressadas e a vida sexual quase não acontece, Júnior Brasil? Olha, não se assuste nem se desespere. Tá ouvindo, Léo Figueiredo? Tá vendo esse número aqui? É esse número aqui que vai salvar a sua vida. É verdade. É o telefone do Ativo, Eduardo Panzi. Você ainda não conhece o Ativo? Então você precisa conhecer. O Ativo é um energético natural. Viu, Marconi, torcedor do Galo? Totalmente voltado para essa questão sexual. Viu, Biramarinho? Quem vai dar vai dar uma turbinada na sua relação. Mas vai mesmo. Com a ajuda do Ativo, você pode voltar a ter aquela relação prazerosa, com muita intensidade. Isso que é legal, não é? E muito vigor acima de tudo. O Ativo vai agir na sua circulação sanguínea, devolvendo todo o ânimo e vigor que você precisa para fazer bonito na hora H. E H de Everton, hein? O Ativo pode agir em seu organismo. Ah, essa aqui é demais, hein? Preste atenção aí, doutor Stanley, advogado. Por 72 horas. 72 horas. Já imaginou? 72 horas de puro prazer. Alô, Itamar, do bar do Itamar e no Esplanada. Esse é pra você, vou levar aí, Itamar. Surpreenda a sua parceira, Éder Aleixo. Pare de se preocupar na hora H, meu amigo. Sexo é vida, doutor Gilvão. Volte a viver com intensidade e, claro, muita energia. Tá ouvindo, Emerson Zagueiro? Se tivesse tomado aí, que eu já tava curado, jogando. Então você vai ficar aí totalmente pra baixo? Ou você vai pedir o seu Ativo? Você vai ligar agora, faça como Ronaldinho Gaúcho, 3491-2227, 3491-2227 e receba o Ativo com todo conforto e descrição. Na sexta-feira, o Jô tomou e olha aí no que deu, 2 gols ontem. Não se preocupe, porque na hora de receber aí na sua casa, no seu trabalho, viu, Cadu, você que está interessado, a embalagem é extremamente discreta. Então você vai ligar agora, não esqueça, pegue o telefone e ligue agora. Os consultores estão preparados, né, todos em plena atividade para tirar todas as suas dúvidas. Ativo, a energia que cabe no seu bolso. Eu falo que eu conheço, eu tomo e o trem é bom mesmo. Olha aqui, e a crise no Corinthians, hein? E a crise no Corinthians, os caras, eu falei isso no Jogo Aberto agora há pouco, os caras se sentem maiores que o clube, se acham no direito de invadir o centro de treinamento e cobrar. Então, é lugar de torcedor cobrar é na arquibancada, amigo. É lá que você paga, é lá que você tem direito de chiar. Dentro de centro de treinamento, não. O Clube Paulista, segundo informações, e eu juro que eu não vi isso em lugar nenhum, né, está oferecendo Alexandre Pato aí a vários clubes brasileiros. Dentre eles, Cruzeiro e Atlético. Eu até gostaria que vocês ligassem para o Alexandre Matos e para o Maluf para confirmar se realmente foi oferecido. Eu gostaria que vocês fizessem isso aí. Pede o Arthur Muller aí para ligar para o Alexandre Matos. Não precisa nem falar com a gente, só a resposta já me basta. Se realmente foi. Porque esse negócio está tomando uma proporção tão grande, mas tão grande, que o torcedor começa a acreditar que efetivamente ele vem para cá, que ele namora com a menina aqui de Nova Lima, não é? Mora nesses condomínios ali, esse condomíniozinho ruim ali para cima. Então, eu sinceramente, eu não acredito que o Corinthians vá se desfazer dele. Mas a Dimara tem uma tese interessante sobre a questão do Pato. Ela vai falar depois que o torcedor disser aí na tela o que pensa sobre essa questão. Vamos para a rua aí, simbora, Juverci. Mais uma novela no futebol brasileiro. Alexandre Pato, pressionado no Corinthians, estaria de saída da equipe paulista. E olha só, especulações dão conta que ele poderia pintar em BH. Será? O que será que os cruzeirenses e os atleticanos acham disso? Seria muito bem-vindo, né? Se bem que no Corinthians ele tá morto, né?
como diz o Pato, tá afundando no Corinthians, né? Pato pro Cruzeiro não serve não, só para Atlético mesmo. Cruzeiro, lado azul, queremos não. Não gostaria não. O Pato tá bem fraco ultimamente, não tem jogado bom futebol. O Atlético tem jogador suficiente para suprir a posição que ele joga. Lógico que não. O time tá bom com quem tá. Marcelo Moreno. Salário alto, vem aqui, não vai jogar nada, só. O negócio é os meninos da base mesmo. Deu mole, Vinícius Araújo era pra estar aí, só. Vendeu o menino. Ah, não sei não, velho. Alexandre Pato, não sei se vai ser bom pra nós não, viu? Não sei não, viu? Lá fora tudo bem, mas aqui no Galo velho aqui, acho que não vai dar certo, não. Não, no Atlético. Acho que o Atlético é melhor para pagar o Pato. Alexandre Pato estaria de saída do Corinthians. O que você acha disso? Vai ser uma decepção para a gente, né? Que somos corintianos fanáticos aí, estamos na luta aí, mas nós vamos vencer, eu sei que vamos. Pato, fica no Corinthians, é nóis. É nóis. Agora tem que ver se ele vai querer depois da pressão. Esse é o único corintiano que eu vi falando isso nos últimos 100 anos. Porque o que acontece? Dimara, você acredita que de repente isso possa forçar o próprio Pato chegar na diretoria e eu quero ir embora para jogar em outro clube, continuo sendo do Corinthians, de repente me valorizo em outro clube, vocês me negociam e fica tudo certo? E você acha que para o Atlético... Eu vejo como uma tragédia, no Atlético ou no Cruzeiro. Vai chegar, vai ser um racha no grupo como foi lá no Corinthians. E nada me tira da cabeça que os próprios jogadores do grupo não estão suportando mais negócio de Pato. O que você pensa disso? O foco dos bandidos, né, que entraram e invadiram o centro de treinamento do Corinthians era exatamente o Sheik e o Pato. Eles pegaram o menino lá, o autor do gol do Mundial, gente, absurdo o negócio do Guerreiro, por acidente, porque o foco era o Pato. Então, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Acredito, acho que acontece, já aconteceu de outras vezes, que foi com o próprio Edilson, quando ele teve que deixar o Corinthians, o cara vai lá para pressionar mesmo e pedir pro cara sair. E aí o cara, com medo, receoso, acaba abrindo mão de tudo que tem para receber, de uma nova história, blá, 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 e pede para sair. O Pato está sendo oferecido porque o Corinthians está querendo se livrar dessa situação, né? Agora, para qualquer clube aceitar, ele ganha muito alto, o salário dele é muito alto. Então, o Corinthians teria que vir pagando, não é 50%, não, é muita coisa, até porque o futebol dele não está encantando no momento. Então é uma situação muito complicada para o do Corinthians, mas eu tenho certeza que o Pato já chegou para todo mundo e falou aqui, eu não quero mais não. A melhor saída para o Corinthians, e uma saída até provável, é oferecer o Pato para um time médio da Europa, que às vezes tem condição de pagar e que ainda o que não tem ele ganha, e não tem muita notícia de que ele está mal, vai no nome, o cara já jogou no Milan, porque os times brasileiros que acompanham aqui o dia a dia estão sabendo como é que tá. Mas agora você dá pra China, pra Turquia, porque não, mas eu digo assim, às vezes enrola com o cara até o final até o meio do ano. Vai ficar sem jogar aí. Então, não, emprestar o Pato para algum time... Porque é o seguinte, qualquer time que o Pato for não tem a visibilidade do Corinthians. Fato. No Brasil. No Brasil, estou dizendo. Né? Então não tem. Então, se emprestar, você diminuiria o foco em cima do jogador. Isso faria com que ele voltasse a jogar aquele futebol que ele jogou? Não sei se faria. Agora, o Pato, eu não acho o Pato craque, meu. O Pato, para mim, é um jogador bonitinho, que pegador de menina bonita, e só... Ele não é jogador, para mim, ele não pode figurar na seleção. Não, claro que entendeu? não. Ele, na época de Inter, ele já não era fora de série. Bom jogador. Ponto. Não, nada mais que isso. Muito bem, mas agora, vamos jogos, e convenhamos. O Corinthians aplicou 40 milhões para levar o Pato, para contratar o Pato. O Cruzeiro aplicou 33 milhões para montar esse time aí. E você ainda defende que o Pato tem que vir para cá? Para rachar grupo? Você vai colocar o Pato no lugar de quem? Não tem Imagina lugar. o Pato. Imagina o Pato. Final da Copa do Brasil. Aí o Cruzeiro vai lá e põe o Pato. E o Pato faz aquilo que fez lá contra o Grêmio. Você está de brincadeira. Até pode você ter não, quem acha que tem que vir, até né? pode ter uma motivação inicial, como toda transferência acontece, você vem, tem... mas a motivação tendência, a gente já viu, não combina, porque a gente já viu que ele começa até bem, de repente ele começa a enroscar todo, perde essa motivação, começa a ter... E ele não é um cara, assim que a gente vai falar assim, ele tem atrito com os companheiros, não tem nada disso, ele é quietinho. E sendo assim, a gente tentou, a nossa produção tentou falar agora com o Eduardo Maluf e também com o Alexandre Matos, e... o Alexandre Matos acabou de atender e disse que não foi oferecido e que não tem absolutamente nada, ninguém ofereceu. O Alexandre Matos acabou de confirmar. Ninguém ofereceu Pato ao Cruzeiro. Palavras do Alexandre Matos, diretor de futebol do Cruzeiro. Maluf, a gente não conseguiu contar. Boa semana, forte abraço, continue ligado aqui no Olho da Band. Tchau, pessoal.